Boa tarde, boa noite, povo abençoado. Tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, dia 15 de agosto, estamos começando mais uma semana útil na presença do Senhor, graças a Deus. Ontem foi um dia muito abençoado lá na minha igreja, foi dia de Santa Ceia, foi dia de batismo, para a glória do nome do Senhor. Mais de 20 almas se batizaram, a grande maioria de jovens. Gente, eu tô tão feliz com isso, ver as pessoas se rendendo aos pés do Senhor, confessando publicamente que aceitaram a Jesus como seu Salvador. E eu me emocionei demais vendo tantas almas de tantos jovens ali passando pelas águas, e cada jovem que entrava ali para ser batizado, eu orava em pensamento para o Senhor guardar, para o Senhor proteger, porque nós sabemos que eles estão aí no mundo e eles são o alvo principal junto com as crianças, né, de Satanás. A minha oração é para que Deus os livre de todo mal, de todo o prato que Satanás oferecer para eles, né, para que eles não se deixem enganar. Mas nós estamos aqui de volta hoje para continuar com o nosso devocional vespertino, lendo Provérbios com Raquel Oliveira. Dia 15, como eu falei, vamos ler o capítulo 15. Você já está aí com a sua Bíblia, né? Eu creio assim. Então vamos começar a nossa leitura hoje, gente. Só para quem não me conhece, que está chegando aqui pela primeira vez, esse é o canal Compartilhando a Palavra. Meu nome é Raquel Oliveira e você é sempre muito bem-vindo aqui. Se você gostar desse conteúdo, você se inscreve no canal, tá bom? Você também pode curtir, deixar o seu comentário, que eu vou gostar muito de responder aquilo que você colocar aqui nos comentários, tá? Então vamos dar início à nossa leitura. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adora o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama tolices. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que aceita a repreensão consegue a prudência. Na casa do justo há grande tesouro, mas no lucro dos ímpios há infidelidade. As palavras dos sábios difundem o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos retos é o seu prazer. O Senhor detesta o caminho do ímpio, mas ama o que segue a justiça. Disciplina rigorosa há para o que abandona o caminho, e quem odeia a repreensão morrerá. O mundo dos mortos e o abismo estão expostos diante do Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. O zombador não gosta de quem o repreende, nem se aproxima dos sábios. O coração alegre embeleza o rosto, mas com tristeza do coração o espírito se abate. O coração sábio busca o conhecimento, mas a boca dos insensatos se alimenta de estupidez. Para quem está aflito, todos os dias são maus, mas a vida de quem tem o coração alegre é uma festa contínua. Melhor é o pouco havendo o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de legumes onde há amor do que um boi inteiro acompanhado de ódio. Quem se irrita facilmente provoca discórdia, mas quem é tardio em ficar irado acalma os conflitos. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos justos é plana. O filho sábio alegra o seu pai, mas o insensato despreza sua mãe. Quem não tem juízo se alegra com a sua tolice, mas quem é sábio anda retamente. Sem conselhos, os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Que alegria é ter a resposta adequada, como é boa a palavra dita na hora certa. Para o sábio, o caminho da vida leva para cima, para desviar do inferno embaixo. O Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas preserva a herança da viúva. O Senhor detesta os planos dos maus, mas as palavras bondosas lhe são aprazíveis. Quem é ávido por lucro desonesto arruína a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama maldades.
O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. O brilho nos olhos alegra o coração. Uma boa notícia fortalece até os ossos. Quem dá ouvidos à repreensão construtiva terá a sua morada no meio dos sábios. Quem rejeita a disciplina despreza a si mesmo, mas o que aceita a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é instrução na sabedoria, e a humildade procede à honra. Glória a Deus. Esse capítulo 15 de Provérbios tem 33 versículos. E eu selecionei 2 assuntos para comentar aqui com vocês. Um é sobre o falar e outro é sobre os olhos do Senhor. Então, vamos começar aqui pelo começo. O versículo 1, 18, 23 e 28 estão relacionados com o falar. Eu vou repetir aqui para nós entendermos desse assunto. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. No 18 diz: quem se irrita facilmente provoca discórdia, mas quem é tardio em ficar irado acalma os conflitos. No versículo 23 diz assim: que alegria é ter a resposta adequada, como é boa a palavra dita na hora certa. E o 28 diz: o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama maldades. Como é importante nós sabermos falar na hora certa. Como é importante a gente dar respostas sensatas, pensadas, e não sair aí atropelando os outros com o que a gente tem para falar. Muitas pessoas cometem o sincericídio. O que é sincericídio? Nada mais é do que cometer suicídio da sinceridade. É aquela pessoa que fala o que pensa sem medir as consequências do que ela está falando. Então, muitas vezes, as pessoas não querem ouvir a nossa opinião. Elas não pediram. Se as pessoas não pedem a nossa opinião, então nós não temos que dar, a menos que ela peça. Eu sou uma pessoa sincera, mas eu não saio falando por aí o que eu penso. Quando alguém chega para mim e fala: Raquel, me dá a sua opinião sobre tal assunto. Dependendo do assunto, a gente chega num acordo. Agora, se a pessoa fala assim: me dá uma opinião sobre uma roupa que eu estou vestindo, sobre um sapato, sobre algo que eu quero comprar. Aí eu chego para essa pessoa e digo assim: você quer a minha opinião ser sincera ou você quer que eu fale o que você está esperando que eu fale para te agradar? Porque se você está querendo a minha opinião sincera, eu vou falar. Você aceita se quiser ou não, é somente a minha opinião. Agora, se você espera que eu vou falar o que vai te agradar, não espere. Porque eu não vou falar nada que te agrade se é contrário, né, à minha visão. E outra coisa, gente, gosto é uma coisa muito pessoal. Cada um tem o seu. Que seria do amarelo se todo mundo só gostasse do azul. Então, olha, Raquel, o que você acha desse vestido? Eu falo: olha, não sei, você gostou? Você está se sentindo bem? Se você gostou e está se sentindo bem, leva, porque quem vai usar é você. Eu não usaria. Para mim, não dá. Minha opinião. Ah, não pediu? Eu tô me recordando aqui de uma época que eu trabalhei. Lembra daquela loja que eu falei que apareceu uma mãe lá e o filho fez uma birra? Então, essa mesma loja vendia de tudo. Era uma loja de turco, né? Então era uma bagunça. E tinha, assim, de tudo o que se pode imaginar em matéria de roupas, de calçados. E também tinha muita moda praia. E aí um dia chegou uma moça, era um domingo até, procurando uma saída de praia. Aí eu mostrei todas as que tinham lá. Ela falou: ah, mas eu não gostei dessa. Será que você não tem alguma coisa assim em tom amarelo? Aí tinha chegado algumas que estavam ainda lá no canto, nem tinha sido colocado ainda direito para venda. Aí eu falei: olha, tem uma que chegou aqui, mas é uma amarela assim, tão cheguei que dói até o meu olho. Ela falou: posso ver? Aí eu fui lá, peguei, né, mostrei. Ela falou: gente, amei. Ela me disse: tá vendo? Uma coisa que até dói o seu olho, pra mim é lindo. Então, gente, gosto, né? Vai fazer o quê? Agora, a gente não pode sair falando que nem uma metralhadora, disparando a nossa opinião,
falando o que a gente acha de tudo quanto é assunto. E respostas que a gente deve dar para as pessoas têm que ser pensadas, porque a palavra dita, ela não volta mais. Então, se você se sentir ofendido com alguma frase que alguém falou numa conversa, respira, conta até 10 antes de responder. Porque, como eu acabei de falar, as palavras que saem da nossa boca, elas não voltam mais. Então, às vezes, como dizia minha mãe, é melhor você engolir um boi com chifre e tudo para evitar uma contenda, uma discussão. E dependendo da palavra que a gente vai falar, vai suscitar ira, vai provocar um mal-estar, pode até sair uma briga. As pessoas, elas dão o que elas têm. Se é uma pessoa que é amargurada, triste, recalcada, não espere que da boca dela vá sair palavras agradáveis, palavras amáveis, porque não vai. A boca fala do que o coração está cheio, não é assim que diz a palavra? Então, se o meu coração está cheio de ira, de perversidade, de maledicência, se o meu coração está cheio de rancor, de falta de perdão, não espere que da minha boca saiam as palavras amáveis, humildes, de esperança, porque não vai sair. Mas se eu tenho um coração tranquilo, acalentado, com a presença de Deus, se eu tenho domínio próprio, né? Que é uma das partes do fruto do Espírito, então eu vou pensar antes de responder. Como diz aqui no versículo 18, quem se irrita facilmente provoca discórdia, mas quem é tardio em ficar irado acalma os conflitos. Conta até 10, até 100, até 1000, dependendo do seu grau de paciência. Tem gente que conta até 3 já tá bom, tem gente que tem que contar até 1000. Mas espera, não fala no calor da discussão, no calor do momento, porque você vai falar coisas que você vai se arrepender. E o arrependimento é o último que chega. Talvez, quando o seu arrependimento chegar, aquela amizade morreu. Não vai mais ser a mesma coisa. A confiança, a alegria de estar junto, não vai mais ser igual. As coisas mudam, ficam diferentes, ficam mais frias, vai haver uma distância. Quantas amizades são perdidas por causa de uma palavra dita na hora errada? Aqui no versículo 23 diz que alegria é ter a resposta adequada, como é boa a palavra dita na hora certa. A pessoa que tem sabedoria, ela sabe a hora certa de falar. Em Eclesiastes 3, não diz que há tempo para todas as coisas? Há o tempo de falar e o tempo de calar. A vida, às vezes, nos coloca em situações que nós temos que calar. Ainda que a nossa vontade seja de falar, de chutar o balde, calar. Silêncio vale ouro. E na hora certa, na oportunidade correta, aí você vem e fala. Falar as coisas no calor da emoção é a pior coisa que existe. Escuta o que eu tô falando, gente. É melhor calar. É melhor você sair, vai lá fora, dependendo de onde você estiver, toma um copo d'água, respira, faz um alongamento, pensa no que você vai falar, para que uma amizade não seja perdida. Se você é uma pessoa sábia, se você é uma pessoa que tem o temor do Senhor, se você é uma pessoa que é dirigida pelo Espírito Santo, se você é uma pessoa que tem o hábito de ler a Bíblia, se você é uma pessoa que ouve conselhos bons, se você é uma pessoa que se espelha nos exemplos bons para seguir e nos maus para não fazer igual, você sempre vai ter uma palavra de sabedoria para dar na hora certa para quem precisar. O versículo 28 diz que o coração do justo medita o que há de responder, mas que a boca dos ímpios derrama maldades. É o que eu acabei de falar, gente. O ímpio, aquele que não teme ao Senhor, ele não teme nem a Deus, vai temer o homem. Então ele não está nem aí, ele vai falar o que ele pensa, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, como ele bem entender, que se dane. Gostou? Muito que bem. Não gostou? Come menos. É assim que as pessoas respondem.
E nós, como cristãos, nós temos que olhar para o exemplo dessas pessoas para não seguir. Nós temos que fazer a diferença no meio dessa geração, na sociedade onde a gente vive, na nossa comunidade. Quando nós moramos com pessoas ou a comunidade à nossa volta que tem um falar que não agrada a Deus, se a gente não tem o temor do Senhor, se a gente não tem o hábito de ir à igreja, se a gente não costuma dar ouvidos aos bons conselhos, a gente vai reproduzir, vai fazer igual. Lembra de Isaías, quando Deus o chamou? O que ele falou? Ah, Senhor, mas eu sou uma pessoa de lábios impuros e habito no meio de pessoas de lábios impuros. O que ele estava falando? Ah, Senhor, eu não posso ir onde o Senhor está me mandando. Ah, porque o meu falar é chulo. Eu falo igual as pessoas que estão ao meu redor. E o que as pessoas que estão ao meu redor falam não agrada o Senhor, então eu também não vou agradar. Mas não. O Senhor fez o quê? Mandou um anjo colocar uma brasa viva na boca dele e purificou os lábios dele. Então aqui vai uma dica minha. Se você tem o desejo de mudar o seu linguajar, de mudar o seu falar, o seu jeito explosivo de responder, se você não tem paciência, vai falando o que der na lata, peça para o Senhor. Senhor, muda o meu jeito de falar, muda as palavras da minha boca, faça como o Senhor fez com Isaías, coloca uma brasa viva na minha boca, purifica os meus lábios, porque tem tantas pessoas que 9 entre 10 palavras que ela fala não se aproveita, é só palavrão. Se a gente quer agradar a Deus, a gente tem que ser diferente, fazer a diferença, andar na contramão do mundo. Né? Se o mundo todo está caminhando para a esquerda, nós vamos para a direita. Se o mundo todo está indo muito além, ultrapassando os limites do Senhor, a gente dá um passo atrás. É assim, o cristão vive na contramão do mundo. E nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que os nossos lábios sejam para abençoar, para trazer palavras de esperança, palavras de ânimo, dar bons conselhos, falar na hora certa, apaziguar. Porque uma palavra pode suscitar uma guerra. E nessa guerra pode envolver não somente as duas pessoas que estão ali falando, mas as famílias. E isso não é nada bom. Então, que o Senhor nos dê sabedoria para sabermos falar na hora certa, para que a gente não venha vomitar o que a gente pensa, que a gente venha falar o que der na telha, não. Que as nossas palavras sejam comedidas, sejam agradáveis, sejam boas, sejam palavras que edificam e que geram vida. Amém? Essa é a primeira parte, que eu escolhi para falar. A segunda parte está dizendo dos olhos do Senhor. Aqui no versículo 3 diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. E no versículo 11 diz: o mundo dos mortos e o abismo estão expostos diante do Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Deus, ele é onipresente, ele está em todo lugar o tempo todo. Não existe um lugar onde a gente possa se esconder dos olhos do Senhor. Tem um salmo, que eu não me recordo agora qual é, que diz que se a gente ir para o mais profundo abismo, Deus vai nos ver. Se nós nos escondermos na escuridão, Deus vai nos enxergar. Se nós subirmos no mais alto céu, não tem como escapar dos olhos do Senhor. Então, os olhos do Senhor estão sobre todas as pessoas, observando os bons e os maus. Então, se você for fazer alguma coisa errada, eu até falei isso para os meus alunos lá da escola bíblica, né? Não tem o ministério infantil da minha igreja e eu, juntamente com outras mulheres, outras moças, nós ensinamos as crianças, né? Tem a salinha das crianças, então a gente se reveza. E em uma das ocasiões que eu fiquei com eles, né? Não lembro qual que era o assunto da aula, eu falei para eles: olha, quando vocês forem fazer alguma coisa errada, não faz assim não, ó. Porque pode ser que ninguém esteja vendo. Quando você for fazer alguma coisa errada, faz assim, ó. Olha para cima. Aí você vai falar: o senhor tá aí, né, Senhor? O senhor tá aí, né, Deus? O senhor tá vendo, né? Aí nem ia fazer brincadeirinha. Eles deram risada. Mas é assim mesmo, gente. Às vezes a gente quer se esconder na escuridão,
né, para fazer coisas erradas, a gente se esconde, a gente acha que ninguém está vendo, vai para uma cidade diferente, onde ninguém nos conhece, mas os olhos do Senhor estão em todos os lugares. A gente pode se esconder do homem, a gente pode se esconder de quem a gente quiser aqui nessa terra, mas dos olhos de Deus, ninguém nunca vai conseguir se esconder. Você pode ficar nu, em pelo, na noite mais escura, dentro do guarda-roupa. O Senhor vai te ver. Onde quer que você ou eu estejamos, os olhos do Senhor estão nos contemplando. E mais, aqui não diz que até o mundo dos mortos e o abismo estão expostos diante do Senhor? Quanto mais o nosso coração. Então não adianta a gente fazer aquela carinha de bons amigos. Ai, que fofura, sou uma pessoa tão legal. Mas o nosso coração é perverso, cheio de ódio, cheio de contenda, cheio de ira. Por fora, aquele doce de pessoa, mas por dentro só Jesus. Não adianta. O nosso coração está exposto diante do Senhor como o sol do meio-dia. No sol do meio-dia ninguém se esconde, está tudo muito às claras. É assim o nosso coração, é assim são os nossos pensamentos. O Senhor conhece o íntimo e profundo. Então, se nós temos atitudes que não agradam a Deus, se nós queremos mudar, nós temos que orar: Senhor, muda o meu caráter, muda o meu coração, muda o meu jeito de pensar, muda o meu jeito de ver as coisas, me dá entendimento, me dá a visão do Espírito Santo. É isso. Orar, gente, nada mais é do que conversar com Deus. Do jeito que você conversa com seu pai, do jeito que conversa com seu esposo, com seu melhor amigo. É assim que a gente conversa com Deus. Né? Na oração, é claro que a gente vai chegar com reverência, com temor, porque você não está falando com qualquer pessoa. Você está falando com Deus, que é o Criador de todas as coisas, que é o nosso Pai, mas também é o nosso melhor amigo. Então você ora assim: Senhor, olha, eu quero mudar, eu quero ser diferente, eu quero agradar ao Senhor, eu quero mudar meu jeito de falar, de ser, mas eu não consigo. O Senhor me ajuda? E o Senhor vai te ajudar. É simples assim. Basta nós querermos. Se nós quisermos mudar de atitude, do jeito de falar, de pensar para agradar a Deus, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos capacitar. Amém? Então é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se o Senhor nos permitir. E quero desejar para todos nós uma excelente semana, uma semana abençoada, de vitórias, na paz do Senhor Jesus. Amém? Então fiquem todos com Deus. Beijo, galera. Até amanhã.